Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo. Eu sou o diácono Alessandro Faleiro, diácono permanente aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mais uma vez estamos juntos para dar sequência ao estudo, ao aprofundamento, à provocação sobre a celebração da palavra, algo muito importante para a nossa caminhada diaconal, para a igreja também. E uma saudação muito carinhosa a todos os irmãos e irmãs do propedêutico, da Escola Diaconal São Lourenço como um todo, e os irmãos vocacionados, os irmãos diáconos, esposas, todos, uma saudação muito afetuosa. Eu gostaria de começar hoje, como da outra vez, com a, a palavra de Deus, claro, e uma passagem muito interessante de Jesus na celebração da palavra. É, está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Querido irmão, querida irmã, hoje então vimos uma passagem muito bonita do Evangelho, muito bonita mesmo, e Jesus numa liturgia, fazendo homilia, Jesus, e interessante que não é uma cena de teatro, a liturgia não é uma cena de teatro, o que se fala se realiza. É diferente do teatro, que é uma coisa maravilhosa também, mas essa é uma grande diferença. A liturgia é tão bonita e precisa ser tão bonita quanto o teatro. E só que lá na liturgia se realiza o que se diz. Né? É diferente do teatro, que não, na liturgia não deveria haver personagens. É, Hoje eu vou destacar um pouco, eu vou chamar aqui, mas essa divisão ela é didática. As partes da celebração da palavra. Esse estudo de uma liturgia em partes, isso é mais para estudo, para a gente poder compreender, porque todas as liturgias formam um todo, a liturgia é um todo, ela se complementa. É uma unidade a liturgia. Mas para estudo vamos aqui chamar aqui de partes da celebração da palavra. E, obviamente, vou começar com os ritos iniciais. É, eu recomendo que todos os ministros, todos os envolvidos na celebração da palavra, cheguem com antecedência. Já aconteceu de ser, no mundo dos diáconos, isso é muito comum de ser chamado em cima da hora. Mas o ideal é que cheguemos com antecedência. A acolhida é parte da liturgia. A acolhida é parte da liturgia. O povo se reúne se congrega e forma o corpo místico de Cristo. Então, é muito importante que estejamos nesse momento muito bonito,
é um ministério, a acolhida, e é muito interessante o diácono participar, tentar participar dessa parte também. Então, essa é uma observação que eu faço em situações normais, tá? É, quem convoca, quem nos convoca para a liturgia é Deus. E somos conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Então, quem nos convoca para alguma coisa é que dá a palavra inicial. Então, na liturgia, o ideal é que a palavra de Deus fosse a primeira a ser proclamada numa liturgia. Não é bom dia, boa tarde, boa noite, não é porque é falta de educação nem nada, não. Não tem sentido, porque quem nos chamou foi. Nós não estamos apresentando nada, nós estamos atendendo a uma convocação. Então, quem nos convocou, quem nos invocou é Deus. Então, o ideal é que é uma pena, mas os grupos de canto geralmente não fazem isso, mas o ideal é que valorizasse a antífona de entrada, que está no missal ou na liturgia, tem as antífonas, ou então tem os cantos congregacionais, que são muito bonitos, né, que valoriza o encontro, o atendimento ao chamado de Deus. Então isso é muito importante observar. Também existe uma expressão que eu acho muito estranha de vamos invocar a Santíssima Trindade cantando, aí é aquele canto que é meio esquisito. Não quer dizer que pode, não pode. É estranho. A Santíssima Trindade, a gente não invoca a Santíssima Trindade, na verdade nós que fomos invocados por ela. Ela que nos chamou. A palavra invocar é chamar para si. Ela que chamou, não fomos nós que estamos chamando. Então, depois da procissão de entrada, é muito interessante que comece com o sinal da cruz, né? Se o grupo de canto, que é muito comum acontecer isso, é uma pena, mas se o grupo de canto não entoar um canto que puxa ali para que é inspirado na antífona de entrada, o ideal eu gosto sempre de fazer assim, na primeira palavra que seja da antífona de entrada, porque geralmente ela é tirada de um hino bíblico ou de um hino litúrgico próprio, mesmo próprio para isso. É, e a saudação, o sinal da cruz, se possível, seja feito da cadeira. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos acolhe, Ele está nos esperando. Então, essa parte do rito de entrada, os ritos iniciais, seria muito bom que fossem feitos da cadeira. É, o presbitério, esse nome está sendo muito questionado uns tempos para cá. Há uma tendência de chamar o que chamamos hoje de presbitério de santuário, que é uma expressão e merece aprofundamento muito, é algo muito interessante. Ele tem os polos, né? Então tem uma hora que a liturgia pede que seja da cadeira, porque tem um sentido nisso. Tem hora que pede que seja da mesa da palavra, tem hora que pede que seja da mesa da comunhão, a mesa da Eucaristia. E na celebração da palavra deveríamos também saber usar esses espaços, porque eles comunicam também. É, a saudação inicial pode ser semelhante à da missa. Então, busque no missal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a saudação inicial também é baseada em saudações bíblicas, sobretudo das cartas de São Paulo. É, mas eu já vi outras propostas de alguns outros subsídios litúrgicos próprios para a celebração da palavra, algumas outras propostas até muito bonitas, mas na dúvida siga vai no convencional. Então, porque tem um sentido nisso. Não é questão de pode, não pode, mas sempre eu vou falar isso, é questão do sim ter ou não ter sentido. Então use a saudação que está lá no missal, ou então se você tiver acesso não tiver acesso ao missal, que deveria ter, mas veja uma saudação bíblica. Porque quem nos convoca é quem fala primeiro. Quem nos convoca é quem fala primeiro.
E só depois dessa saudação, eu estou falando, isso tudo que eu estou falando vale para a missa também. Que eu disse na semana, no outro encontro, no último encontro, que essa parte ela é muito semelhante à da missa. Eu estou falando da celebração, as mais comuns, as celebrações da palavra mais comuns. É, depois dessa saudação é que deveria ter uma pequena introdução do que estamos celebrando. Seria o comentário, o chamado comentário inicial. Teria mais um sentido nisso, né? Porque quem falaria primeiro é, é Deus que nos convoca. Depois que a gente vai falar. Então fica assim, são provocações que eu estou fazendo, mas fica como sugestão. Se você já está acostumado a celebrar, tente analisar por esse aspecto. É, ainda dentro dos ritos iniciais, eu gostaria de falar uma observação sobre o ato penitencial. Na celebração da palavra também pode ter o ato penitencial, é muito interessante, mas precisamos tomar muito cuidado com o ato penitencial. Vou falar aqui algo que é muito importante. O ato penitencial não é uma mini confissão comunitária. É muito interessante. No ato penitencial, nós reconhecemos que a misericórdia de Deus é muito maior do que nossos pecados. Nós reconhecemos que Deus é misericordioso, Ele é compassivo. E é muito interessante que a expressão Kyrie eleison, que vem do grego, não é latim, é grego. Kyrie eleison significa, ó Senhor compassivo, o Senhor é compassivo, vamos dizer assim. Senhor, vós sois compassivo, né? Não significa Senhor, tem de piedade de nós, não. Para a nossa liturgia, no Brasil, ou no Ocidente, foi traduzida assim. Traduzida ou substituída, não foi traduzida assim, foi substituída por essa expressão. Mas originalmente é Senhor, vós sois compassivo. Então é um reconhecimento, não é um pedido para Deus. E o Cristo é isso, a mesma coisa, né? Um Cristo, vós sois compassivo. É isso que significa. Então, é importante observar que o ato penitencial não é uma mini confissão, né? E é interessante, se o Kyrie eleison, então se o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, se eles forem entoados na música já, ou nas preces do ato penitencial, aí está resolvido. Mas se o ato penitencial, ou a música, ou a oração do ato penitencial, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, se for entoado esse tipo de, recitado esse tipo de oração, ele vai ser recitado, Kyrie eleison, Christe eleison, o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, depois do ato penitencial. Ele não faz parte do ato penitencial nesse sentido. Então, outra coisa importantíssima no ato penitencial, nada de estender a mão para o povo, seja o diácono, seja o padre, não deveria estender a mão para o povo, porque o ato penitencial é um reconhecimento de que todos nós somos pecadores e que a misericórdia de Deus é maior do que nossos pecados, nossos no plural mesmo, de todos nós. Então ninguém está absolvendo ninguém, não. Até há um questionamento que no missal ou algum documento da igreja usa-se a palavra absolvição no ato penitencial, mas é muito questionado pelos liturgistas, pelos especialistas. Vão tomar cuidado com isso.